Seis. Bom, pessoal, boa noite. Seja bem-vindo, Cauê, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, quem está por aqui. A gente vai estar gravando para deixar disponível para quem não conseguir participar. Esse é um encontro realmente para vocês ficarem muito à vontade para tirarem todas as dúvidas de vocês em relação à nossa formação em terapia financeira integrativa. Então, eu vou abrir a grade aqui do cronograma, né, para que eu possa ir explicando a vocês o que é essa formação, mas, como eu já joguei a grade também lá nos grupos, então eu vou começar abrindo aqui, né, o espaço para vocês já irem perguntando, porque o objetivo da live é esse, né, tirar dúvidas de vocês. Então, vamos lá, quem começa? Pode falar, Vi. Eu começo já tirando as dúvidas que virão, né? Para apresentar brevemente, então, eu me chamo Viviane Soares, eu também trabalho aqui com a Lô, sou planejadora financeira e estou também em formação na primeira turma da terapia financeira. Gostaria de falar um pouquinho brevemente sobre a minha experiência como aluna e, de repente, até esclarecer já algumas questões. Então, para compartilhar com o pessoal, Lu, que eu comecei lá na turma 2, que foi a turma da formação, quando ainda não tinha a turma de terapia financeira, né? Então, ali você trouxe toda a bagagem da psicologia, integrando no planejamento financeiro. Depois fui também para a certificação, que a certificação surgiu dessa necessidade de ter alguma experiência, algum contato com a psicologia de forma muito curta e rápida, objetiva e precisa. Então, a certificação ela tem essa finalidade de ser bem pontual e é uma formação curta, de apenas cerca de mais ou menos 20 a 30 horas, e ela também aborda a psicologia, né? Mas o foco de hoje aqui é a terapia financeira. Então, eu vou até te fazer uma pergunta, Lô, que na verdade é dos alunos, ex-alunos da terapia do curso da formação, da antiga formação. Uhum. A Ariela já tinha feito, acho que, essa pergunta, mas só para ficar registrado, então, qual é a diferença, Lô, da antiga formação, né, e a terapia financeira? Essa é a minha primeira pergunta, enquanto o pessoal vai aquecendo aí os motores. Perfeito, ótimo. Para vocês que não são da formação, né, só para explicar para vocês que a gente já trabalha há tempos com essa integração, e a gente tem a formação em psicologia integrada ao planejamento financeiro, que quem se forma recebe lá a sua badgezinha lá de profissional psicofinanceiro, porque já é uma formação aí bem completa, de 70 horas, né, e acho que até um pouco mais de 70 horas, em que a gente já tem essas duas áreas juntas, né, tanto a área da parte clínica quanto a área da psicologia financeira. E então, a principal... Por que eu decidi que eu iria fazer a formação, né, trazer a formação de terapia financeira integrativa e não abrir agora uma outra turma da formação em psicologia integrada ao planejamento financeiro? Porque eu quis levar os alunos a um nível mais profundo, um nível realmente terapêutico. Em relação à base teórica, para quem fez já a formação em psicologia integrada ao planejamento financeiro, já tem assim muito conhecimento, que vocês sabem que é bem carregado, assim, é bem terapêutico, né? Do início ao fim. Mas a gente era meio neutro. Eu sempre me posicionei um pouco neutra ali em relação ao direcionamento no planejamento financeiro. Eu trago conhecimento da psicologia, eu trago exemplos da realidade do planejador, do cliente, nessa interação planejador-cliente, mas eu não trago um método específico. Por quê?
Eu respeito muito os anos de experiência de cada profissional, e eu tenho alunos que têm mais tempo de planejador financeiro, tem até 15 anos de planejamento financeiro atuando na área, então eu não me sentia confortável de vir ensinar alguém a ser planejador financeiro. Então eu ensino a psicologia e deixo cada um dentro da sua metodologia integrar isso e trago as sugestões ali, né? Mas sem ser tão diretiva assim. E funcionou bem, porque tem gente que trabalha mensal, tem gente que trabalha quinzenal, tem gente que trabalha semanal, tem gente que trabalha recorrência, tem gente que trabalha com pacote, tem gente que trabalha com público endividado, tem gente que trabalha com o público de altíssima renda. Então, veja a diversidade, para você chegar e encaixar todo esse povo num pacote só, né? Não dá. Então, a gente ensina e cada um vai integrando dentro do seu contexto. Já a terapia, eu quis ser diretiva. E então a gente aproveita 85% aí da grade da formação e a gente acrescenta algumas disciplinas que não estavam na formação, como a gente amplia as abordagens terapêuticas, inclusive ampliando a disciplina de terapia de aceitação e compromisso, que está dentro das terapias cognitivo-comportamentais. A gente traz uma abrangência maior da parte de terapia de casal, né? Então, a gente tira apenas algumas técnicas para trazer ali um direcionamento mais para essa característica de terapia financeira com casais, para quem quiser atuar, por exemplo, só com casais. E a gente é mais diretivo. Então, no final, a gente vai literalmente método, né? Que é o método que eu uso, né? A minha estratégia, como eu trabalho com os meus clientes em terapia, claro, considerando as limitações da profissão. Né? Eu não trabalho apenas com terapia financeira, eu sou psicóloga e atuo clinicamente com pessoas que têm ansiedade, depressão, borderline, transtorno de personalidade, né? Não muitos assim, devido que eu separo o período, quantidade de clientes que eu atendo em planejamento financeiro e quantidade de clientes que eu atendo em terapia, mas tem pessoas que eu atendo como terapeuta financeira, com o foco em trabalhar a mudança de comportamento financeiro. Então, essa estratégia, respeitando os limites éticos de cada profissional, eu vou ensinar na terapia. Então, a gente tem essa parte teórica parecida com a da formação, mas a gente vai ter um direcionamento para o final, com estrutura de sessão, né, e aí a supervisão do final, elas partirão das orientações dos casos que os profissionais já estarão atendendo. Porque um critério para se formar terapeuta financeiro é atender como terapeuta financeiro. Então, a pessoa pode dizer assim, Lu, eu não quero ser terapeuta financeiro. Não tem problema. Você faz toda a formação e se ao final você nem quiser ir para os estágios, você não se forma como terapeuta financeiro, você se forma como um profissional psicofinanceiro para integrar psicologia e finanças. Mas eu quero me formar como terapeuta financeiro. Então, você tem toda a parte teórica e prática, que é você atender. Né? Então, como toda terapia, tem que ter atendimento, tem que ter supervisão para você estar ali, botar na sua cara, entendendo se você vai realmente usar aquela metodologia, o que está funcionando para você, o que não está. Então, a gente tem esses encontros mensais, quinzenais, para orientar os casos que vocês já estarão atendendo. E aí já pode vir aquela pergunta, tá, Lu, e de onde eu vou arrumar esse cliente para eu atender? Primeiro, a gente tem uma rede bastante grande aqui e eu até já disponibilizei um formulário para indicação. E, por exemplo, os próprios alunos vão trazer indicações. Imagina aqui, tem cliente, né, que a Letícia tem amizade, de repente, e que ela entende que o caso dela é mais de terapia, mas ela é amiga da Letícia. Isso é um exemplo, da Letícia. A Letícia não vai atender essa pessoa. A Letícia vai pedir para ela preencher o formulário e essa pessoa vai ser direcionada, por exemplo, para a Ariela, né, para o Fábio. Então, o Fábio tem amigo que, para ele, seria interessante ele passar pela experiência de um terapeuta financeiro. Esse amigo quer, o Fábio não vai atender. O amigo do Fábio vai preencher o formulário e a gente vai direcionar para outra pessoa diferente atender. Fora isso, vocês mesmos vão divulgar. O pessoal que está aqui na turma da terapia, turma 1, Viviane, né, Vi? Já tem gente aí atendendo, eu nem liberei, viu, gente? E o povo já está ansioso para atender, já está atendendo. E está achando muito fácil conseguir cliente mais de terapia do que de planejamento financeiro.
Porque quando eles se posicionam na rede como planejador e terapeuta financeiro, eles estão achando até melhor comunicar o que é que eles estão fazendo. Então, já tem gente até sendo convidada até para a empresa, gente. Depois que passou a se posicionar assim. Então, é isso. Lu, então já vou emendar aqui a outra pergunta. Precisa ter tido alguma experiência com a psicologia, alguma outra formação, ou precisa ser psicólogo para ser um terapeuta financeiro, para estar na formação de terapia financeira? Essa pergunta é show, porque tem muita gente que faz esse questionamento. Ah, é só para psicólogo? Porque quando a gente fala o nome terapia, o que a gente faz? A gente associa a psicólogo, né? E não é por nada. Realmente existe toda essa confusão. Mas a terapia, ele é um termo genérico, em que vários profissionais se posicionam como terapeutas. Por exemplo, eu sou psicóloga e terapeuta de casal. Porém, eu poderia apenas ser terapeuta de casal e não ser psicóloga, se eu tivesse feito uma formação de terapia de casal. Então, tem muitos terapeutas de casais que não são psicólogos. Tem pessoas que são atendidos por psicoterapeutas, que não são psicólogos, que fizeram formação em psicoterapia e são atendidos com profissionais de psicoterapia, que são muito bons. Aliás, a Paula está aqui, eu acho até que a Paula já teve experiência, sim, né, Paula? Já teve o contato com um psicoterapeuta que não é terapeuta? Não estava conseguindo desbloquear. Sim, já tive contato com um terapeuta que não é psicoterapeuta. Que não é psicólogo, né? Psicoterapeuta já teve contato. E outros profissionais já tiveram, porque essa é uma profissão no Brasil que é legal, entende? Então, existem os cursos livres, que não necessariamente é reconhecido pelo MEC com aquele selinho lá, mas que é reconhecido dentro de uma resolução do MEC para cursos livres, e que eles se formam, estudam muito, não estão aí só dizendo que são terapeutas ou psicoterapeutas à toa. Então, no Brasil, não existe uma lei que diga que psicoterapia é exclusivo para psicólogo. Desculpa, Lu, que estava difícil de eu desbloquear aqui onde eu estou, mas uma coisa que eu achei bem interessante é isso. Tem muito planejador financeiro e terapeuta agora que pode fazer essa formação e tudo, e não necessariamente é planejador CFP, como a gente é, né? E tem muito planejador CFP que não tem essa abordagem que você ensina, né? Então, eu achei muito legal, porque é uma abordagem muito boa para quem já atua como planejador e para quem não quer atuar só como planejador, quer ficar mais no campo da terapia, entendeu? Então, acho que é bem abrangente para os dois públicos. Perfeito. E, inclusive, já que você está falando, Paula, a Paula já fez, gente, nossa formação em psicologia integrada ao planejamento financeiro. Como foi a tua experiência, Paula? Minha experiência está sendo muito boa, né? Porque agora que eu estou implementando, eu percebi que justamente isso, eu era planejadora financeira por escrito, mas não era na prática da forma que eu sou agora, que eu consigo integrar a parte psicológica do meu cliente, mas sem ser uma coisa forçada. É como se realmente meu olhar tivesse diferente para as mesmas conversas que eu tinha antes. Né? E isso não é só sobre ferramentas, é sobre o que você trouxe de informação para a gente quando um cliente conta uma coisa para a gente, o que na verdade ele está querendo dizer por trás daquilo, né? Então, eu tenho tido experiências excelentes com clientes que já são meus clientes há um tempão. E eu estou tendo uma experiência diferente com eles, entendeu? Mais profunda, menos focada. Às vezes a gente quer entrar ali muito objetivo, muito para resolver. E, às vezes, o que o cliente precisa não é exatamente a solução objetiva, entendeu? Ele também precisa desse acolhimento. Então, tem sido muito bom para mim. Estou amando. Obrigada, Paula. Muito obrigada. Então, é isso. Não quero ser. Você integra. Eu garanto a você, nunca mais você vai olhar o seu cliente da mesma maneira depois que você fizer essa formação. E eu garanto a você que você vai sair daqui sabendo fazer perguntas. Isso eu garanto, só se você não assistir às aulas. E perguntas transformam. Você saber, não é você dar resposta, é você ajudar o cliente a encontrar as respostas.
que está lá dentro dele. E as soluções do cliente, pode crer, são melhores do que as nossas, né, principalmente quando a gente fala da parte comportamental, e é a que, de fato, eles se engajam. Não são as nossas que eles se engajam, a maioria das vezes, né? Então, a diferença é essa, a gente vai ter essa parte mais diretiva. Ah, Lu, vale a pena, então, fazer esses estágios e tal? Cara, tu vai se posicionar das duas maneiras. E o que acontece? Eu vou prospectar, eu não prospecto, né? Eu vou recebendo mais indicação. Hoje em dia eu não prospecto mais, já passei por essa sofrência no passado. Alguém chega para mim, eu vou conversar. Ao conversar com esse cliente, eu vou entender. Ali naquela conversa eu já sei se ele é um cliente que eu vou seguir com um planejamento, não deixa de ser um planejamento psicofinanceiro, porque por mais bem resolvida que a pessoa pareça, as barreiras psicológicas vão surgindo no meio do caminho, a conversa é diferente, o olhar é diferente, porque já é algo da minha prática, mas eu vou seguir com um planejamento financeiro com a pessoa. Já às vezes a pessoa vem que naquela primeira conversa eu já estou detectando zilhões de coisas que é comportamental. Às vezes o próprio cliente, ele já fala, eu entendo que o meu problema é o meu comportamento. E o fato deles saberem que eu sou psicóloga, ou saberem que o profissional é terapeuta, isso é o feedback dos alunos, né? Que quando eles falam, não necessariamente que são terapeutas, só os alunos que já se colocam como planejadores psicofinanceiros, eles já têm recebido assim, uma confiança maior dos clientes. Os clientes, o feedback dos alunos é, que legal, eu não sabia que tinha assim, é bom que você vai me entender. Então, você vai entender a minha história aqui. Então, a pessoa ela já tem essa expectativa positiva que se você é um terapeuta, né, ou você trabalha com esse lado da psicologia, você vai olhar para ela de uma maneira diferente e o cliente ele já entra com uma confiança maior. Então, às vezes, o próprio cliente já diz, eu entendo, meu problema é comportamental. E quando eu vejo que, de fato, é o caso, eu já ofereço para a gente não fazer o planejamento financeiro na estrutura do planejamento financeiro, mas da gente fazer uma avaliação mais aprofundada, a gente passar mais um tempo ali explorando, entendendo melhor esse lado comportamental e com essa característica de terapia. Da mesma forma, já aconteceu o contrário, da pessoa começar comigo, né, com o planejamento financeiro, já começar mesmo o planejamento financeiro, no meio do caminho você vê que tem zilhões de travas, de problemas, de ansiedades, de medos, de um monte de coisas que eu falo assim, olha, não vai fluir se a gente continuar aqui dessa maneira. Eu sugiro a gente interromper esse processo aqui e você começar a realmente trabalhar esse lado psicológico e já revertir. E, às vezes, dependendo do caso, eu falo, olha, esse aqui que a gente está fazendo não vai andar se você não tiver um acompanhamento psicológico mais de perto. Posso até direcionar para um outro profissional se eu não tiver agenda para atender aquela pessoa. Então, o importante é que vocês tenham esse discernimento para saber até onde vocês vão e quando vocês irão indicar, entende? Na formação, eu garanto a vocês que vocês vão ter mais clareza sobre isso. Tem algumas mãozinhas levantadas. Isso, Lu, que eu ia te falar sobre a questão da terapia, então você já chegou a responder várias perguntas aqui, mas só para a gente continuar o fluxo, né, que alguns alunos se posicionam como planejador psicofinanceiro, planejador comportamental, planejador financeiro, psicofinanceiro, enfim, cada um se posiciona de uma certa forma, e tem os que preferiram também não se posicionar, mas integrar aos seus clientes, como foi o caso da Paula. Então, a gente tem bastante alunos, principalmente alunos que são CFPs, que preferem não divulgar esse tipo de serviço, porque é um posicionamento mesmo, né, de ser planejador CFP. Então, ele não divulga, mas para seus próprios clientes, ele vai ajustando a sua abordagem, a maneira de conduzir os seus atendimentos, né? Eu lembro também de um caso que a gente teve, Lu, que a aluna trouxe que o cliente não tinha problema, por exemplo, para fazer um determinado objetivo familiar, mas tinha muita dificuldade, muita dor emocional em gastar aquele dinheiro que não ia fazer efeito algum nos objetivos financeiros, mas que tinha ali um sofrimento emocional. Então, o planejador CFP, ele pôde aprimorar a condução dos seus atendimentos, porque só mostrar na planilha para o cliente não estava fazendo efeito. Ele via o número e não resultava em, ok, vou gastar em paz.
Então, o cliente, o aluno, ele pode também ajustar a sua abordagem, é claro. A gente tem toda a estrutura que a Lu traz para a gente integrar a psicologia, então a gente não sai fazendo perguntas aleatórias, a gente tem as técnicas, tem estratégias também para a gente praticar ao longo da formação, que a gente também tem exercícios práticos que os alunos praticam entre si, então ali na prática, nas dialogadas, nos exercícios que você traz, Lu, a gente consegue, tá, então quando eu for falar com o meu cliente tal, eu já sei agora como que eu vou apresentar, como que eu vou fazer essa pergunta. Então, tudo tem técnica, tem base científica da psicologia que a Lu traz para a gente numa linguagem super abordável, né? Então, não é porque a maioria não é da área de humanas ou não é da área de psicologia que não vai conseguir acompanhar, pelo contrário, a Lu faz essa curadoria, faz toda essa tradução, tem toda uma linguagem para que nós, que não somos psicólogos, a gente consiga entender, absorver e praticar. Eu estava respondendo aqui no chat que eu, por exemplo, me posiciono como planejadora psicofinanceira, então muitas pessoas lá no meu Instagram me perguntam e acham que eu sou psicóloga, então eu deixo muito claro que eu não sou psicóloga e não trato as questões clínicas, né? Então, isso é um trabalho realmente, quem tem algum transtorno, tem alguma questão ali da ordem mental, é um acompanhamento que é feito com seus psicólogos, seus respectivos psicólogos, mas eu trago, assim, a parte psicofinanceira e a comportamental. E é interessante porque as próprias psicólogas indicam clientes de desorganização financeira, por exemplo, me indicam para essas pessoas. Tenho clientes também psicanalista, psicóloga, dá um friozinho na barriga? Se dá! Mas a gente sabe como lidar com os nossos próprios esquemas emocionais, porque não é ali na formação no IPLA, a gente não olha só o cliente, né? Tem também o planejador, o profissional de finanças, nossas próprias crenças, as nossas próprias barreiras emocionais, os nossos esquemas. Então, tudo isso lá do humano do planejador também é levado em consideração para que a relação planejador-cliente seja também uma relação de confiança e um ambiente seguro para ambos, né? Porque nós, planejadores, nós também precisamos estar seguros na abordagem que vamos trazer para o nosso cliente. Então, resumindo, era isso também que eu gostaria de compartilhar aqui para vocês, tanto como a minha experiência como aluna e também como embaixadora pedagógica, que eu estarei com vocês conduzindo também a aprendizagem, que vocês tiverem de dúvida, eu estarei lá com vocês. Então, eu passo agora a palavra para a Letícia. Lu, a Letícia tem uma pergunta para você. Tá, perfeito. Obrigada, Vi. Obrigada mesmo. Então, eu já sou planejadora financeira da CFP, né, e não pretendo ser terapeuta, né, eu pretendo utilizar as técnicas no meu trabalho que eu já faço hoje. Mas eu queria entender, assim, vários dos meus clientes, principalmente os endividados, eu acho que já poderiam aproveitar, se beneficiar dessa nova abordagem, sei lá, né, desse meu novo conhecimento. E eles poderiam ser considerados os meus clientes, não, que eu estaria fazendo terapia com eles, digamos, para poder fazer a supervisão, essas coisas assim, isso já valeria? Como é que é isso? Ou não, tem que ser uma coisa específica só de terapia? Como é que é? Só para eu entender. Sim. Excelente tua pergunta, Letícia, e foi uma dúvida também dos alunos que estão hoje terminando o curso, né? Com certeza você já vai usar muita coisa com os seus clientes. Com certeza você vai, porque você vai ampliar, você vai enxergando de uma maneira diferente, a conversa é diferente. Mas para os estágios, a gente não está considerando os clientes que o profissional já tem, porque para ele utilizar a abordagem do início, meio e dali para frente com o cliente, né? Como que eu já vou abordar, como que vai ser essa conversa inicial, como que vai ser a avaliação.
E aí, quando você já pega o bonde andando, você vai integrar do mesmo jeito, mas você não vai ter aquela estrutura inicial de um cliente de terapia. Mas, assim, em termos de integrar e conseguir já praticar com eles, vai, mas, de fato, vai precisar atender novos clientes que a gente vai estar indicando, ou que você mesmo vai conseguir os posicionar, ou até mesmo pedindo indicação. A gente não vai dizer assim, ó, você vai atender esse cliente o resto da vida. Até a gente divulga, até no próprio formulário, não sei se tu está aqui na rede do IPLA e tu viu um e-mail que eu mandei recentemente, no formulário, para eles se candidatarem, a gente já explica que serão atendidos pelos profissionais que estão em supervisão, né, e que ali é um formulário de intenção de ser atendido por um terapeuta financeiro. Então, a gente vai dar um mínimo de estrutura de quantidade de sessões para vocês, embora a gente saiba que isso, eu não sou muito da ideia de determinar a data de fim de terapia financeira, porque quando é comportamental, às vezes a pessoa pode demorar, né, mas assim, você pode, pelo menos para cumprir as suas horas de estágio, dizer, olha, eu vou te acompanhar por X sessões. Entendeu? Se passar disso, você quiser continuar o atendimento, aí se você não puder continuar com a pessoa, de repente você pode até indicar, ou como vai ser um valor simbólico, né, para fins de estágio, depois você já pode fazer um combinado, a gente vai fazer isso, depois disso você achar que faz sentido, a gente pode continuar, mas vai ser outro valor, desde que tudo seja muito bem combinado antes com a pessoa, né? Eu acho muito difícil que vocês vão querer, assim, o importante é que você tenha um mínimo de início, meio, e finalize pelo menos até o ponto onde você se propor a trabalhar com aquele cliente. Não deixar o cliente assim, não seria nem ético a gente deixar abandonar o cliente ali do nada. Mas vai precisar mesmo atender. E aí, você vai fazer no seu tempo. Você pode atender 2 clientes, vamos imaginar assim, né? Você pode estipular um tempo de sessão que seja ok para você, mas para finalizar realmente como terapeuta financeiro vai precisar. Assim como quem é psicólogo, e a gente tem, né, tem uma psicóloga aqui, que eu já sei, uma pessoa muito querida, que já me acompanha ali, não sei se tem mais de um psicólogo aqui, mas quem é psicólogo também vai precisar fazer, nem que seja um curso básico, gratuito de gestão financeira. Por quê? Assim como o planejador entende de finanças e vai ter que estudar psicologia para ser um terapeuta financeiro, o psicólogo que entende de terapia vai precisar dar uma estudada sobre finanças básicas. Não que o psicólogo vai ser um planejador financeiro, não, o psicólogo é psicólogo, ele vai atender como psicólogo ou terapeuta financeiro. Mas para ser um terapeuta financeiro também precisa entender o mínimo, porque às vezes você está ali, você está vendo o cliente que ele está num sofrimento por causa de uma dívida específica, que de repente nem precisava daquilo tudo, às vezes é falta de conhecimento, né, sobre aquele tipo de dívida. Então, o psicólogo também precisa saber que é para poder tranquilizar o cliente, ou entender até mesmo como que ele vai direcionar, para quem que ele vai indicar esse cliente, a partindo ali que chegue no seu limite, né, de conhecimento e de planejamento, quando for o caso que for necessário. Então, todo mundo tem que estar na mesma página. O planejador tem que estudar psicologia, psicólogo vai estudar um pouquinho de finanças. Não tem a obrigatoriedade de ser um curso, nossa, um CFP, não. Você pode fazer até um curso baratinho na Udemy que tem, mas precisa até o final do curso apresentar um curso de gestão financeira básica. Te respondi, Letícia? Ari? Oi. Eu já tinha te perguntado essa pergunta que eu vou fazer agora lá por mensagem, mas queria que deixasse mais claro. Eu fazendo, né, me formando como terapeuta financeira, eu consigo me inscrever num Zen Club, por exemplo, e atuar como terapeuta lá dentro, para conseguir, porque essa é a dor, né, de muita gente, de muito planejador financeiro e terapeuta, de conseguir cliente. Mesmo você falando que tem essa plataforma aí que vocês vão indicar, eu tenho a possibilidade de atuar desse jeito também?
que acontece? A gente está criando a própria plataforma para cadastrar profissionais e a gente vai divulgar isso, mas é óbvio que a plataforma está ali num estágio bem inicial, já tem alguns profissionais lá e a gente não fez uma divulgação em massa disso, a gente está melhorando, estruturando, cadastrando os profissionais, e claro que já tem plataformas aí de busca de profissionais que já funcionam muito bem. O Z-Club é uma plataforma que, inclusive, bem antigamente eu já usei ela. Faz um tempo aí, no início, assim, que eu comecei a me divulgar, porque antes eu não podia nem me divulgar, eu usei, e lá dá espaço para qualquer profissional que seja terapeuta atender, independente se é psicólogo, se não é psicólogo. Qual é o problema das plataformas? Que eu acho que, inclusive, na época, eu até chamei chat, falei com administrações lá, da outra Psicologia Viva que mudou. Cara, eles têm tudo, mas não bota lá problemas emocionais relacionados ao dinheiro. Então, você pode estar lá, eles vão te encontrar, mas aí você vai ter que colocar de alguma maneira ali para que seja ali na tua bio apareça que você faz esse atendimento, mas com certeza você pode, entende? Você vai poder fazer dessa maneira. Já na nossa plataforma, que é nova e a gente está construindo, lá a ideia é que o profissional, cada profissional, ele tem um URL de página. Então, a gente está estruturando para que tenha o CEO lá do Google. Então, o profissional vai colocar o nome dele, vai colocar as palavras-chave para que, de repente, ele possa ser encontrado. Entendeu? Dependendo do posicionamento ali da pessoa. Mas, assim, ela já existe, está bem simples e a gente vai aprimorar. Mas pode. Lu, nós temos uma pergunta aqui no chat da Paula Cerqueira. Ela disse, Lu, no meu caso, eu sou psicóloga, mas também administradora e especialista em finanças. Atuo no mercado mais de 20 anos com finanças, inclusive como consultora. Eu preciso de alguma complementação na formação? De forma nenhuma, Paula, de forma nenhuma. Você já está prontíssima. Que bom que você já atua nessa área de finanças. Que legal. Não precisa de nenhuma complementação. Paula, é só fazer os atendimentos mesmo. Mas você já tem o conhecimento, né? Já fez cursos, você já tem esse entendimento. Tá tudo certo. É porque muitos psicólogos, eles são, assim, totalmente leigos em relação à administração financeira básica, né? E não é o mundo, né, do psicólogo. Então, aí o psicólogo nunca fez nenhum curso, não entende de finanças, precisa nem que seja de um básico ali para entender um pouquinho mais, tá? A gente precisa, mas no seu caso não, você já trabalha assim. E você já atende, né, demandas de psicologia financeira. Vai ampliar, né, o teu conhecimento, vai ampliar bastante, mas não precisa, tá? De nenhuma complementação. Certo, Paula, obrigada, meu bem. Oi, Vi. Lu, a gente já está com 40 minutos, eu acho que as principais perguntas já foram questionadas, mas eu tenho aqui algumas outras. Por exemplo, para quem é CFP, conta como créditos, como funciona, e quem não é CFP precisa ter alguma formação em finanças, enfim, a parte das finanças mesmo. Qual a experiência que a pessoa precisa ter? Qualquer pessoa que não tenha nenhum curso de finanças vai ter que ter um curso de finanças, nem que seja um curso mais básico, porque a gente está falando de terapia financeira. E muitas vezes o problema do cliente, às vezes aquela própria desorganização financeira, parte também da falta de conhecimento. E a desorganização vai gerando estresse financeiro e vai desencadeando um monte de coisas. Aí ele vai pegar um planejador, um profissional que vai olhar para as finanças dele, não vai entender o que é que está acontecendo ali. A pessoa tem que entender minimamente, né, do orçamento, de como estruturar um orçamento, se a pessoa está endividada, que tipo de dívida é aquela, o que é uma dívida cara, o que é que não é uma dívida tão cara, embora ele não vá atuar, peraí, deixa eu fazer aqui a renegociação para você, ele não vai atuar assim, mas ele precisa minimamente conhecer. Então, sim, precisa. Nem que seja um curso de gestão financeira básica, precisa. Terapia financeira. E, gente, eu estou super flexibilizando. Nos Estados Unidos, para tirar a certificação de terapeuta financeira, os caras têm que estudar um CFP. De verdade, é uma prova meio que CFP da vida. E a grade de conhecimento da parte financeira, gente, é a grade do CFP. Quase toda. É enorme.
sabe? Então, lá nos Estados Unidos, eu me inspiro na grade dos Estados Unidos, né? Porque é a fonte que a gente bebe e tudo mais. Só que aqui eu estou super flexibilizando, porque também não são todos os cursos de terapia. Tem outros, por exemplo, na Universidade de Kansas, se eu não me engano, e já é mais light. Então, aqui está mais light, mas é bem puxada a grade financeira lá. Eu iria complicar muito a minha vida se eu fosse botar toda aquela grade aqui. E quanto a CFP, gente, o próprio PSB, peraí, é o nome? Agora deu um branco. É PSB. Que é quem regula, não, que é quem, vamos dizer assim, estabelece os padrões globais, né, para os planejadores financeiros certificados no mundo. Ele incluiu terapia financeira dentro da referência do livro de psicologia do planejamento financeiro. Então, lá faz referência à terapia financeira. O próprio material foi construído por terapeutas financeiros. Então, a terapia financeira, hoje, ela está estando integrada ou atuando como terapeutas ou não, a terapia financeira, que é essa integração de psicologia e finanças, ela já faz parte do planejador com essa mentalidade bem, mas muito aceite, especialmente por aqui, né? Então, fico muito confortável em trazer esse assunto, e depois que isso foi colocado, né, como tema dentro das certificações, ou pelo menos referenciado, né, deixa muito bem claro lá no material da Psicologia do Planejamento Financeiro sobre a importância do planejador ele ter habilidades terapêuticas no seu atendimento. Então, eu fico muito confortável com isso, e eu tenho certeza, eu já tenho falado aqui para quem já vem estudando comigo há 2 anos atrás, eu falo, galera, vocês estão à frente, mas vocês estão anos-luz à frente. O povo ainda está tentando saber o que é finanças comportamentais, um negócio que já está rolando aí há muito tempo. Imagina psicologia, terapia, daqui que o povo acorda para isso, meu pai. Tudo bem, querida? Lu, a gente tem então mais uma outra pergunta, que é sobre as finanças comportamentais. A terapia é um curso de finanças comportamentais? Qual a diferença dos seus cursos e da terapia financeira para as finanças comportamentais? A terapia financeira não é finanças comportamentais. A psicologia do planejamento financeiro não é finanças comportamentais. Inclusive, está bem destacado lá no site do CFP lá dos Estados Unidos, do CFP Board lá dos Estados Unidos. As finanças comportamentais estão dentro, tanto da certificação lá da psicologia do planejamento financeiro, quanto aqui dentro da terapia financeira, porque a terapia financeira integrativa, por isso o nome integrativa, porque ela, de fato, integra as abordagens clínicas adaptadas ao contexto financeiro com abordagens clínicas cognitivas, né? Eu sou das cognitivas, e focadas na solução, com finanças comportamentais, né, e conceitos da terapia financeira, né, ou psicologia financeira, que hoje são termos ainda pouco separados, né, psicologia do dinheiro, psicologia financeira, terapia financeira, eles estão falando ali meio que da mesma coisa, mas não teve ninguém que dissesse, ó, isso é disso e aquilo é daquilo. Então, isso aqui está tudo dentro. E finanças comportamentais também, que é super importante. Então, integra isso. Nas nossas intervenções, a gente vai usar arquiteturas de escolha, por exemplo. A gente vai procurar entender, por exemplo, os vieses do cliente e até mesmo os nossos próprios vieses, mas a gente não vai ficar lá caçando viés em cabeça de cavalo. É uma coisa que eu gosto de brincar, né? Procurando viés em tudo, porque nem tudo é viés. Tem zilhões de outras coisas para se ver além de viés. Às vezes o próprio viés já é uma resposta, né, do outro problema, que não é viés. Então, a gente vai olhar dessa forma mais holística mesmo, ali para o cliente. Pensando nesse cliente, que o financeiro não é necessariamente o problema. Às vezes o financeiro ele é apenas o sintoma. Então, se a gente tem uma visão mais holística do cliente, a gente vai poder, inclusive,
ajudar o cliente a olhar para essas outras coisas que talvez ele não estava vendo, talvez ele nem estava em terapia, e a gente vai poder entender de maneira mais profunda. Né? Tá lá o cliente foge, ele não quer ver uma planilha, ele não quer ver um aplicativo, você sabe, tem profissional que fica só forçando a barra e nem sabe que o fato da pessoa não estar olhando é porque aquela própria planilha, ela é ansiogênica para a pessoa. O olhar, apenas o abrir e olhar já é ansiogênico para a pessoa. E a gente está entendendo, está sabendo, a gente consegue saber realmente que isso é um gatilho de ansiedade, entende? E por que isso é um gatilho de ansiedade? Aí a gente vai conhecer a história por trás dos números. Lu, a gente tem... Obrigada, Lu, desculpa interromper, mas a gente já está quase no encerramento, Lu. A gente tem a Denise, a Ariela, e para finalizar, temos também uma questão do Bruno no chat. Tá, perfeito. Oi, Dê, tudo bem, querida? Oi, minha linda. Oi, gente, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Muito feliz de vocês estarem aqui. E eu vou dar o depoimento, tá? Como aluna da primeira turma de terapia financeira. Estou amando, tá? Estou amando, um aprendizado incrível. Muito que eu aprendi com a Luciana, o IPLA, e mais, com as profissionais e os profissionais que fazem o curso junto com a gente. É muita história de coração, é muita história bonita, é muita história que a gente troca, é um ambiente seguro. Então, assim, meus atendimentos melhoraram, tá? Muita coisa. Depois do curso, né, da psicologia integrada, e mais ainda depois da decisão que eu tomei de fazer o terapia financeira. Dizem que a gente tem 35 mil decisões financeiras, decisões diárias para tomar, né? E eu agradeço o dia que eu tomei essa decisão, tá? Entre as 35 mil, tá? Mudou a minha vida. Eu estou fazendo uma transição de carreira agora bem pesada para mim. Estou tendo acompanhamento da minha mentora e de todas as outras alunas do curso. E para vocês entenderem, como planejadora CFP, eu sigo como planejadora CFP, fazendo todo o trabalho que envolve várias áreas de atuação que um planejador financeiro pode fazer e é nas que eu tenho mais expertise. Porque eu acho que o que aumentou, que agregou muito valor, tá? É a maneira como, se eu olhava antes, com o meu olhar humanizado, buscando referências, buscando entender o que a pessoa sentia, aquilo era intuitivo, gente. Hoje, eu entendo as técnicas de psicologia que eu usava sem querer, que hoje eu uso com intenção. Existe uma intenção e existe uma escuta muito mais ativa. Se eu estou falando muito aqui, lá eu falo bem menos, escuto mais, amarro, e a gente vai entender, talvez, as causas, né, que levaram aquele comportamento. Eu entendo se aquilo é algo que eu posso seguir sozinha, ou se eu tenho que fazer como eu já fiz em 2 atendimentos recentes, indicar que um psicólogo atenda junto comigo. E aí, quem é psicólogo aqui do grupo, tá? Entendam, nós somos complementares. Eu não consigo ver a gente como excludentes. Um trabalho que uma pessoa com esse olhar para o dinheiro, como a gente tem, humanizado e comportamental, de psicologia econômica, mas assim, com a psicologia junto, a gente consegue atender melhor e levar a nossa proposta, né, Lu, que você bem ensinou, bem-estar financeiro. É aí que a gente para, tá? Curar, não curo. É bem-estar financeiro e é o meu limite, e daí existe um outro profissional muito mais gabaritado do que eu para fazer isso. Então, eu acho que eu precisava contar isso para vocês, porque transformou a minha vida, tá, gente? E eu agradeço a Vivi, a Luciana, todo mundo, o Eridan, todo mundo do IPLA, tá? A Tamires, todos os outros profissionais que sempre trazem novidade que a gente pode trocar num ambiente seguro, tá? Ó, obrigada, Dê. Beijo, sucesso, minha linda sempre. Obrigada.
Gente, às vezes alguém pergunta assim, é reconhecido pelo MEC, né? Aí dá vontade de dizer assim, não, é reconhecido pelos meus alunos. E eu vou aproveitar e responder essa pergunta, porque pode estar na cabeça de alguém aqui, né? Não é de maneira alguma desmerecendo se fosse reconhecido pelo MEC. Pode ser que em algum momento eu transforme a certificação em uma pós-graduação, pode até ser. Eu já recebi proposta de empresa que trabalha arrumando as coisas para o curso ser reconhecido pelo MEC, que eu nem sei como é que é isso, né? Mas tudo bem. Mas por que hoje o curso não é divulgado como reconhecido pelo MEC? Ele entra na categoria curso livre. Por uma razão simples. Eu gosto de ser direta ao ponto, objetivo e não encher linguiça. E às vezes a gente precisa fazer isso para poder enquadrar numa carga horária que é exigida pelo MEC. Ou a gente precisa direcionar mais o tema para um assunto específico para que ele sirva como um curso de extensão de um outro curso. Como essa metodologia, como a terapia financeira não é nem conhecida no Brasil, mas não nesse formato de terapia, de abordagens clínicas mesmo integrada, então hoje as universidades não têm, gente, no mundo tem pouquíssimas formações em terapia financeira com esse olhar clínico, repito, esse olhar clínico, essa integração clínica. Então, realmente, não vejo por que eu fazer isso, entende? Eu prefiro ir desse jeito. Se em algum momento eu entender que é uma barreira, o pessoal não vai fazer o curso porque não tem o selo do MEC, pode ser que eu mude de opinião, mas se um dia vocês me verem divulgando, pode ter certeza que é mais por uma questão comercial do que eu acreditar que é o que é de fato necessário. Sendo bem sincera com vocês. Já respondendo essa, caso seja a dúvida de alguém. Oi, Eri. Eu acho que a Denise já meio que respondeu sem querer um pouco aí, mas acho que seria legal ter algumas outras visões. Em que momento, assim, a gente começa a perceber que nós não estamos sendo suficientes para o cliente como terapeutas financeiras e que daí a gente precisa buscar a ajuda de um outro profissional, como um psicólogo, por exemplo. Uhum. E como que a gente fala isso, né, para o cliente também. Perfeito. Esse limite, ele não é fixo. Não é assim, olha, é aqui. Não existe a linha de chegada nesse limite. E até existe, do ponto de vista ético das profissões, né? Então, tem coisas que o psicólogo, se ele não tiver capacidade e formação técnica em finanças, ele não pode avançar, porque existe o Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia, para delimitar esse limite. Nós temos o limite também, o Código de Ética, né? Também como planejador, quem é CFP, e vamos ter aqui o nosso Código de Ética de terapeutas financeiros, que vai integrar os dois. Mas o fato é que existe esse técnico das profissões e existe o limite do próprio profissional. E a gente tem que ser ético ao respeitar o nosso limite, que pode ser alto ou baixo, vai depender da segurança que cada um tem para atender. Vocês vão ter o conhecimento, vocês vão ter orientações. Quem terminar os estágios, a gente tem a educação continuada. Então, a gente tem a educação continuada para aprimorar conhecimento, para aprofundar temas, né, que os alunos que vêm se demandando, estudo de caso, você não vai parar. Mas se você chegar num ponto em que você diz assim, olha, daqui eu nem sei o que eu vou fazer para seguir, e é um caso que é de saúde mental, ali já é um limite, entende? Às vezes nem é um caso de saúde mental, às vezes o caso é da saúde mental do próprio profissional, e a gente também tem que respeitar os limites internos da gente. Às vezes tem cliente que ele mobiliza tanto o processo de transferência, né, de contra-transferência, que a gente não tem estrutura emocional para atender aquele cliente. Então, eu poderia ir 10 vezes além, se eu tivesse ok com o meu emocional. Se eu não estou, é ético eu recomendar. Agora, quando é um caso que é de saúde mental, né? Vamos lá, o cliente, ele está lá, ele toma remédio para depressão, ele toma remédio para bipolaridade, ele toma remédio para esquizofrenia, porque isso tem no nosso diagnóstico, tá? Psicofinanceiro, a gente colhe essas informações. E o cliente, ele está num processo, assim, extremamente complicado, que o financeiro é um sintoma de outro quadro clínico, aí já é um sinal de que a gente pode indicar ou minimamente conduzir um trabalho em conjunto, né? Porque é em conjunto. Entenda o paradoxo. O cliente chega no planejador financeiro ou no terapeuta financeiro e como ele está muito desorganizado, muito desorganizado, o profissional de finanças diz, você não é para mim, você é para o psicólogo.
Aí o cliente que chega lá no psicólogo, o psicólogo vê a ansiedade dele por causa do problema financeiro e ele diz assim, o seu problema não é só comigo, você tem que ir para um planejador financeiro. E isso acontece na vida real. Por isso que tem momentos que pode ser interessante atuar os dois em conjunto. Mas o limite é o primeiro limite, além dos éticos das profissões, é o seu próprio limite interno. E ele vai ser ampliado com conhecimento, porque às vezes no início do curso, alguém diz assim, olha, eu não sei nem o que fazer se alguém chorar na minha frente. Já é um limite. Mas com o conhecimento, você vai ampliar o seu limite interno, né, e de conhecimento. Mas vai sempre respeitar os limites das profissões. E quanto mais a gente cria conexão com o cliente, conexão emocional mesmo, mas a gente vai se sentir confortável para mostrar para ele, para fazer uma psicoeducação sobre aqueles casos, né, sobre o próprio quadro dele, por isso que é importante estudar, inclusive, problemas psicológicos, estudar eles, para que você possa não dar um diagnóstico, quem faz a avaliação psicológica é o psicólogo, mas pelo menos para indicar, olha, isso aqui tem características disso, o que você acha de fazer uma consulta, o que você acha de fazer uma avaliação em relação a isso? Entende? Então, é por aí. Entendesse, Ariana? De boas? Entendi, obrigada. Imagina. Mais alguém, gente? Mais alguém aqui? Lu, a gente tem a pergunta do Bruno. Lu, não sou planejador financeiro, mas atuo como especialista técnico em projetos de educação financeira e gostaria de realizar a formação para aperfeiçoar minhas entregas. Tendo em vista esse cenário, você considera que vale a pena, mesmo sem um estágio, ou a formação em psicologia do planejamento financeiro seria mais adequada? A certificação em psicologia. Depende, Bruno. O que é que você vai querer depois dessa formação? Se você tem conhecimento de finanças, você vai fazer essa formação, mesmo que você não faça uma transição de carreira, eu vou mudar, agora eu só vou atender como terapeuta. Atende um. Abre o espaço na tua agenda, porque na hora que você encher a paciência do que você já está fazendo, você tem uma formação não zerada em andamento, já existe um posicionamento. Então, agora se você disser assim, não, eu quero fazer só porque eu quero conhecer mesmo, eu sou muito enviesada na hora de dar essa opinião, porque eu sou a favor do conhecimento prático. Eu acho que o conhecimento pelo conhecimento é mais vaidade. Eu acho que é bom a gente ter o conhecimento que, de alguma forma, a gente vai aplicar isso na nossa vida. Mesmo que seja pouquinho, entende? Então, por exemplo, eu trabalhava no banco, eu não tinha vontade de sair do banco, mas eu sempre tive vontade de ser psicóloga e eu era pastora na época. Então, eu queria entender o lado espiritual das pessoas e o que era psicológico, o que era espiritual. Foi aí que eu procurei um curso de psicologia. Eu passei muito tempo trabalhando no banco, mas aí eu fazia algum trabalho voluntário na área da psicologia, e depois, mas eu sempre tive aquilo vivo dentro de mim, porque eu sabia que em algum momento, se eu precisasse, eu tinha meu plano B em andamento e não zerado. Então, se você acha que vai ser útil para você de alguma maneira, seja para você se posicionar e atender, nem que seja um cliente por vez, faz. Se for só pelo conhecimento, você vai esquecer depois, se você não praticar de alguma maneira. Não sei se eu respondi. Lu, eu posso fazer um complemento para o Claro. Bruno? E, Bruno, aqui no IPLA a gente tem 3 níveis de conteúdo, né? E esse nível vai também do tempo que você está disponível, da sua disponibilidade emocional para adentrar e mergulhar naquilo, né? E também do investimento financeiro. Então, a gente tem a certificação, que é o primeiro nível, que te dá o nível bronze, é isso, Lu? Bronze. Depois a gente tem o segundo nível, que é o que está ali no curso da terapia financeira, mas sem o último módulo e sem a parte de supervisões, ou seja, você faz os 7 primeiros módulos e você sai com o nível 2 e que te dá um baita de um aprofundamento, né? E tem o terceiro nível, que é a terapia financeira, que te dá o nível ouro. Então, tem esses 3 níveis. Se você ainda está namorando ainda a psicologia, eu sou bem direta de te sugerir a certificação. Aprofunda na certificação, é objetiva, é curta, o investimento de tempo e dinheiro é muito menor
e ali você toma uma decisão de é por esse mesmo caminho, eu quero mais disso, e você vem com a gente para a turma seguinte. Porque o conteúdo da formação e da terapia é denso e profundo. Não tem espaço para a gente fazer perguntas, será que isso é para mim? Não, ali a gente já está convencido de que a psicologia é para nós também, para a nossa vida pessoal, e também para os nossos atendimentos, e requer muita dedicação. Então, ali a Lu coloca que é em torno de 100 horas, mas você pode ter certeza que são 100 horas densas para gente que não é da psicologia. 100 horas comigo, de certa forma, e com os alunos, mas se eu for considerar as horas extras e dedicação... É com a Lu! Eu estou até hoje, ó, já tem 2 anos, eu estou até hoje, Lu, aqui, ó, patinando na teoria de esquemas, na terapia de esquemas, estou quase, ufa, agora sim estou começando a sentar, a digerir aquele conteúdo, né? Os alunos... E o conteúdo fica lá por até 3 anos para vocês, justamente porque eu sei que vocês não vão colocar tudo isso, digerir tudo isso de uma passada só. Né? Então, assim, eu acho que eu sou bem generosa com os meus alunos em relação a essa coisa e tal. Então, fica muito à vontade para vocês. Vocês vão ter muito tempo de ver, de rever. Vai ter coisas que vocês vão dizer assim, caramba, isso aqui nesse atendimento, e agora? Eita, a Lu falou sobre isso, deixa eu ver qual é aqui a aula. Aí vai lá, isso é super comum, né? E o fato é que está todo mundo aqui, né? Gostaram. Eu sei que meus alunos gostaram, que eles estão aqui, eles me acompanham, estão na educação continuada, alguns estão na mentoria comigo. Então, assim, gente, quando você é picada ali pelo amor, pela psicologia, e dentro desse contexto com finanças, você nem quer parar, dificilmente você quer parar, é muito bom. Eu estudo direto, tenho que estudar todo dia. E eu adoro, sou muito suspeita. Gente, sim, as aulas do curso são todas ao vivo. Eu não vou dizer 100% ao vivo, porque às vezes acontece de, sei lá, eu adoeci. Gente, são 6 meses, pode acontecer alguma coisa imprevista comigo. Às vezes acontece de eu ficar rouca, totalmente rouca, tapou minha garganta. Aí eu pego a aula daquela, se por acaso for uma aula que eu já tenho gravado de outros cursos, para não prejudicar o fluxo de tempo, eu pego aquela aula e disponibilizo gravada. Mas ela é 100% ao vivo comigo, tirando as exceções, né? Comigo, tem aula da Viviane também lá, porque eu gosto da proximidade. Para mim é muito mais rentável, seria mais rentável gravar e deixar para vocês. Então é ao vivo, mas quem não pode assistir ao vivo não se preocupa, não se prejudica, porque a gente faz ao vivo, em até 24 horas, a aula que aconteceu ao vivo, a gente sobe para a plataforma, e aí tem gente que pode na quarta e não pode no sábado e não pode na quarta, aí vai ajustando aí a agenda e vai assistindo. Enquanto eu aguentar, eu estarei fazendo ao vivo. Se em algum momento eu cansar muito, aí talvez eu faça misto, parte gravada, parte ao vivo, mas hoje ainda é pelo menos 99% ao vivo. Tá, gente? Gente, deixa eu contar uma novidade para vocês. A nossa formação, a gente vai abrir amanhã, dia 15, a nossa pré-venda. Mas, para quem está por aqui, se quiser garantir, a gente já vai disponibilizar hoje para vocês o link. E para essa pré-venda, gente, que vai durar até amanhã, ou talvez eu estenda até domingo, vocês vão ter um desconto de R$800. Então, é um desconto bem generoso, tá? R$800 já faz muita coisa com R$800, né? Então, vocês vão ter esse desconto de R$800. Eu vou pedir para o Eridan, o Avi, colocar ali o cronograma, vai estar até no botãozinho lá do cronograma. Você pode dividir em 12 vezes. Lu do céu, o curso começa em janeiro, e se eu não gostar, a minha garantia de 7 dias pela lei do consumidor é a partir do dia que a aula começar. Fiquem muito tranquilos com isso, tá? Nunca aconteceu de ninguém se arrepender. Mas é isso. Agora, depois que passar desse período, aí sim, de fato, você já entendeu, você já assistiu ali 2 aulas, você já está sentindo, está dentro do tempo de garantia, se você achar que o curso não é para você, não tem problema nenhum, né? Aí é só pedir. Garanta você que se tem uma coisa que eu não vou querer, alguém comigo só se sentindo por obrigação. Eu não faço isso nem com meus clientes, que eu não amarro o contrato com os clientes.
deixo muito à vontade. Eu adoro estar junto de quem quer estar junto. Então, fiquem muito tranquilos em relação a isso, tá? Existe o desconto para quem é CFP, que foi divulgado pela Planejar. Eu acho que foi divulgado pela Planejar. Nessa pré-venda, aquele cupom não vale, porque esse desconto está maior do que aquele. Então, ainda está o quê? Acho que R$80 menor do que o cupom lá de quem é CFP, que foi divulgado lá no site da Planejar, tá bom? Será que eu tirei todas as dúvidas? Se eu não tirei, vocês vão colocando ali no grupo. Já viram a grade direitinho? Gente, essa grade é maravilhosa, gente. Vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum. Vocês não vão encontrar. Eu garanto que vocês não vão encontrar. Tanto conhecimento já mastigadinho. Vou fazer um curso de psicologia. Você vai sair do curso de psicologia e vai vir fazer esse curso, se você quiser integrar as duas áreas. Porque, simples assim, eu estudei muito para conseguir fazer esse trabalho e integrar. E acreditem, muito da minha entrega não tem a ver com os livros que eu li, tem a ver com a minha prática nas duas áreas. Eu compartilho muita experiência, às vezes até coloca ali situações, casos de cliente, respeitando alguns que pode ser estudado, outros que não, né? Porque tem algumas restrições quando é de psicologia clínica mesmo. Então, assim, cara, tá aqui quem já estudou comigo para saber. Inclusive os meninos da própria certificação, né? Que já fizeram aqui. Então, eu compartilho muito da minha vivência. E eu acho que é por isso que eu não abro mão de atender. Estou aqui, toda, né, atolada de coisa, vou ter que dar uma pausa para não surtar semana que vem, porque esses dias eu tive ruim, mas eu não deixo de atender, nem que eu atenda uma pessoa de um e outro de outro. Por que eu não deixo de atender? Porque eu aprendo com os meus clientes. Quem que vai tornar vocês os melhores terapeutas financeiros? Eu, de jeito nenhum. Eu vou dar os caminhos das pedras para vocês. Quem vai tornar vocês os melhores profissionais vai ser os clientes de vocês. Porque no livro está escrito uma coisa, na realidade é outra. Então, cada cliente que a gente atende é uma demanda, é algo que você vai estudar, é algo que você vai buscar, e a gente tem que ter essa postura curiosa. Se eu deixar de atender, eu deixo de aprender, porque tem coisas que eu não vou achar nos livros. Eu só vou achar com meus clientes. Tá, meus amores? Podemos, então, ficar por aqui? Eu espero muito encontrar vocês por lá, tá, gente? E até lá eu encontro vocês, porque quem for fazer as inscrições, a gente ainda vai ter uns encontrinhos por aí depois, para não deixar vocês tão solitários até a última semana de janeiro. Tá bom? Já para vocês irem aprendendo algumas coisas. E quem for se inscrever, quem for inscrito, né, agora depois da abertura oficial, a gente vai estar liberando 3 meses gratuito no Flexo, que é o nosso sistema que já está sendo desenhado para profissionais psicofinanceiros. Então, lá tem teste automático, lá tem entrevista diagnóstica, para você sentar com o cliente e você já saber onde é que você vai daqui, bem bonitinho, gente. Tudo feito com muito carinho. É um sistema que eu mesma desenvolvi, com muitas suando sangue, assim, sabe? Mas está em aprimoramento, é uma versão beta, mas eu quero que vocês se sintam muito seguros na hora de vocês atenderem os clientes de vocês. Claro que não é obrigado, vocês usam plataforma, planilha, caderno, não é isso que vai fazer a diferença na vida de vocês, mas ajuda, tá bom? Ajuda. Podemos ficar por aqui? Dúvidas tiradas? Beijo no coração, se prepare, venham de coração aberto, gente. E já marca as terapias de quem ainda não, quem está fora da terapia, já vai deixando uma agendinha, né? Porque depois pode ser que você precise olhar para algumas coisas que você não tinha olhado antes. Então, já vai fazendo as pazes ali com o seu ex-terapeuta, porque pode ser, garanto a você, é para a sua evolução. Tem gente que terminou a formação e falou assim, olha, eu entendi que a carreira de planejador financeiro não é para mim, às vezes acontece, mas para mim valeu cada centavo, porque eu mudei coisas em mim. Eu entendi coisas minhas que eu achava que estava bem resolvido, que não estava, e eu fui procurar me trabalhar. Eu recebi já feedbacks assim de pessoas. Eu digo que a formação é uma terapia intensiva para quem se entrega. Para quem não se entrega, pode ser só um monte de coisa chata. Tá bom? Beijão.
Tchau, tchau, boa noite, tchau, tchau.